agora a gente vai receber o ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do Progressistas. Senador, boa tarde, muito obrigada pela presença do senhor aqui no programa. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês, André. Senador, eu vou começar perguntando a respeito dessa crise do governo Lula com o Banco Central. O senhor estava no governo no governo Bolsonaro, quando a autonomia do Banco Central foi aprovada, tem uma excelente relação com o Roberto Campos Neto, que é o presidente do BC, e hoje a gente está vendo Lula e grande parte do PT subindo a pressão, subindo ali o tom para que Campos Neto saia do comando do banco. Mas, como o senhor sabe, a gente tem falado muito aqui, como tem autonomia, se Lula quiser tirar o Campos Neto, precisa passar pelo Senado Federal. Queria ouvir do senhor se o senhor, como senador, acha que existe clima hoje para isso e também como um dos expoentes, principais lideranças do Congresso em relação às outras bancadas. André, isso em Brasília, no Senado, ninguém nem discute com seriedade. Todo o país sabe, as pessoas que entendem de economia, que tudo que está acontecendo com a economia brasileira é culpa única e exclusivamente desses arroubos dos presidentes da República e de algum dos seus ministros ou até do seu partido. Porque hoje em Brasília é muito difícil você conseguir até fazer oposição, porque quem faz a oposição é a própria presidente do PT, são alguns ministros, é o próprio presidente da República. Hoje nós temos aqui, a população hoje está pagando, sofrendo muito com a inflação, e nós temos um custo Lula, que é em torno de R$1 em cima do dólar. As pessoas estão pagando 20% a mais de todos os produtos, porque nós temos uma economia dolarizada, por conta desses arroubos, dessa irresponsabilidade ao tratar a economia brasileira, e quer se criar uma cortina de fumaça no país para jogar a culpa nesse que para mim é um dos melhores, ou se não o melhor, presidente de banco do mundo, que é Roberto Campos. Senador, boa tarde. Aqui é o Daniel perguntando. O senhor foi ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele está enfrentando uma série de dificuldades, particularmente no Tribunal Superior Eleitoral. Existe uma possibilidade até dele se tornar inelegível. Como é que o senhor avalia o futuro político do ex-presidente? Olha, eu tenho conversado com alguns institutos que prestam serviço para o nosso partido. Vocês vão se impressionar com a volta do presidente da República, o poder de liderança e a popularidade do presidente nos próximos meses, principalmente em cima desse desgoverno que nós encontramos hoje no país. Eu pensei até que isso ia acontecer só no próximo ano, mas não vai chegar. Da forma como as coisas estão acontecendo, até daqui a 2 meses, a população vai cobrar as promessas de campanha. Vai cobrar a picanha, vai cobrar a redução do preço de combustível, a redução da inflação. E isso não vai ocorrer. Pelo contrário, está aumentando o desemprego, a instabilidade política e econômica um fator sem precedentes na nossa história. Às vezes eu avalio que o Lula era um excelente piloto de 737 Super 200 da VASP. Excelente piloto naquela época. Mas agora entregaram para ele um A380, um tanque cheio, mas ele encheu gente demais, são 37 ministérios, as pessoas estão em pé e ele não sabe pilotar. Tem um copiloto que até tem muita experiência, mas ele já colocou para fora da cabine. É isso que está acontecendo com o nosso país. E aqui tem uma pessoa que não está torcendo contra, não. Eu sou oposição ao governo do presidente Lula, mas não faço oposição ao país, até porque eu estou dentro desse avião. E se ele cair, quem vai sofrer é a população, principalmente a população mais pobre. E é o que está acontecendo no nosso país. Vai, Dani. Não, na realidade, eu queria até ratificar a pergunta se o senador considera que o presidente ficará inelegível. Porque, claro que a posição de liderança dele depende dessa questão, senador. Você sabe qual é a grande dúvida hoje em Brasília? Porque eles sabem que se cometer essa injustiça com o presidente Bolsonaro, ele vai se tornar muito mais forte. Vai ficar muito mais forte. O Bolsonaro inelegível vai ficar muito mais forte do que ele elegível, gente. Anote, vê o que ele apoiou aí. Imagine ele inelegível com a injustiça. Essa é a grande dúvida em Brasília. O medo de enfrentar o Bolsonaro, mas tem muito medo, às vezes. Já pensou o Bolsonaro inelegível apoiando o Tarcísio, gente? Não tem eleição no Brasil. Essa é a grande dúvida que nós temos hoje nas pessoas que fazem oposição ao presidente Bolsonaro.
Senador, o senhor já foi aliado de Lula, inclusive esteve ali na base de Dilma também. Queria ouvir, porque dentro desse espectro de oposição, se o senhor acha que o ex-presidente Bolsonaro ainda é o grande líder de oposição, se o senhor vê espaço para Michele Bolsonaro ser candidata em 26, o senhor já está respondendo assim, não, sim, não, sim. Não. Eu vou entregar para o senhor. Fala. Eu acho que a prioridade da candidatura, até pelas pessoas que votaram no presidente, é a candidatura do presidente Bolsonaro em 26. Mas é uma decisão dele. Se vão torná-lo inelegível. Eu acho que política tem fila. Eu acho que hoje o grande nome, depois do presidente Bolsonaro, até pela forma como ele está conduzindo o governo de São Paulo, pelo tamanho de São Paulo, pelo que representa, é o governador Tarcísio, nós temos também o Zema, a ministra Tereza, outros nomes. Eu acho a dona Michele uma excelente candidata ao Senado. Ela pode escolher um dos 27 estados da federação para se eleger, né? Uma candidata a vice pode ser também. Mas eu acho que se o presidente Bolsonaro, essa é a minha opinião, se não for, vai ter que vir um outro nome como esse que eu citei. Trigueiro. Senador, boa tarde. Aqui é André Trigueiro. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre essa longa viagem de Bolsonaro fora do país, essa permanência, que ninguém consegue entender a lógica dessa longa permanência no exterior, nem os filhos que chegaram a dizer a data do retorno e depois rapidamente voltaram atrás. Essa viagem precedida de um longo período sem qualquer manifestação, qualquer palavra, isso inclusive incomodou muitos aliados. Depois de alguns meses fora do país, outros aliados também verbalizaram um desconforto. Como é que alguém que é considerado por alguns o principal líder da oposição permanece esse tempo todo fora do Brasil, sem perspectiva ainda, não há uma data, não sei se o senhor tem essa informação, quanto tempo ainda levará para o ex-presidente retornar ao país e que problemas decorrem dessa situação, porque é um movimento incerto. Ninguém entende direito, ninguém compreende um pouco a lógica disso, se é que tem alguma lógica, e qual é, repito, a opinião do senhor sobre esse movimento do ex-presidente, por favor. É uma decisão do presidente, ele já tem a data de voltar, não estou autorizado por ele, mas vocês vão se surpreender. Aliás, ele vai retornar ao país nos próximos dias. E acho que é uma decisão dele, que até para respeitar, nós temos um país hoje completamente dividido, para ver quais são as ações do governo do presidente Lula. E era melhor ele estar aqui? Não sei. É uma avaliação que eu não consigo fazer. É uma decisão dele, ele tem o direito, não tem a obrigação de estar aqui ou em qualquer lugar, mas ele continua firmemente falando com todos os seus aliados, como eu, falo semanalmente com o presidente, pego as orientações, dou as minhas sugestões, e ele vai voltar para ser o grande líder da oposição a esse desgoverno que aí está, e nós estaremos a seu lado. Senador, o Valdo Cruz quer fazer uma pergunta para o senhor. Senador, boa tarde. Muito bom tê-lo conosco aqui. Senador, ainda falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor não avalia, até eu vi que o senhor comentou, mas eu queria uma avaliação melhor para você, porque quando eu converso com alguns interlocutores de Bolsonaro, por exemplo, o Marcos Pereira, presidente do Republicano, chegou a falar isso, disse que Bolsonaro, em vez de assumir a liderança da oposição no Brasil, virou um turista nos Estados Unidos, né? Isso vindo de um aliado de Bolsonaro. Palavras dele, não são minhas. Eu vi o senhor balançando a cabeça aí, mas não são palavras minhas. Palavras do Marcos Pereira, presidente dos Republicanos. Você não acha? E eu ouvi o mesmo comentário, não tão pejorativamente assim, mas comentário também de que Bolsonaro está deixando de assumir a liderança da oposição dentro do próprio PL, que é o partido dele. Você não acha que é um erro político dele estar lá, ou ele está lá só porque, como alguns advogados dele chegaram a falar para a gente, ele estava com receio de ser preso nesse início de governo Lula? Não é verdade. O presidente não tem receio nenhum, tanto que vai voltar nos próximos dias. O que acontece, Paulo, que na história desse país ninguém nunca sofreu tantos ataques. Ainda hoje parece que o presidente Bolsonaro
é o presidente da República atual. E veja essa entrevista mesmo. Nós perdemos mais tempo falando do Bolsonaro em vez de estar falando dos problemas desse país. Num dia que um presidente da República comete essa loucura de dizer essa questão do Moro com o PCC é uma fraude, é uma invenção do Moro. Olha o que é isso, gente. Valdo, você que é um jornalista experiente, graças a Deus nós temos uma Polícia Federal que foi capaz de debelar e não permitir que esse absurdo, que esse ato inominável contra o Moro acontecesse. Você imagina o que ia acontecer com o Brasil? Eu estava conversando no avião com a ministra Tereza. Se tivessem matado o Moro ontem, no dia anterior o presidente da República dizendo que queria fazer, desejava aquilo para o Moro, como é que estaria esse país? Como é que estavam as ruas? O Lula não ia passar uma semana governando mais esse país. Olha que irresponsabilidade. Olha que ponto nós chegamos. Então está na hora de nós discutirmos esses problemas. Nós estamos com um país completamente dominado pelas facções criminosas. Nós estamos perdendo a autoridade das polícias com um problema de invasão de terras no nosso país. Senador, E se cria uma cortina de fumaça no país. Senador, aproveitando que o senhor está falando sobre isso, eu queria que o senhor comentasse, não sei se o senhor já viu uma declaração do presidente Lula hoje no Rio de Janeiro, em que ele chegou a dizer que a operação de ontem, que tinha como um dos alvos era o Sérgio Moro, o presidente Lula disse que aquilo era visivelmente uma armação do Moro. Mais uma armação do Moro. Depois ele, não, olha, não tenho provas, vou checar, mas visivelmente é uma armação do Sérgio Moro, né? Quando as investigações foram tocadas pela PF dele. O que o senhor acha dessa declaração do presidente Lula? É isso que eu falo. O Lula não está tendo consciência do poder do que ele fala. Ele hoje é presidente da República. Não é mais aquela pessoa que ficava na porta dos sindicatos. Qualquer declaração dele cria uma repercussão do tamanho do mundo. Você imagina, no dia de ontem nós passamos o dia elogiando a Polícia Federal, alguns elogiando até o próprio ministro da Justiça, que não tem nada a ver com isso, mas temos que parabenizar o trabalho político. Aí no dia seguinte, o presidente desfaz de tudo e cria um caos na nação, desnecessariamente, no momento que o mundo está com muita instabilidade econômica, uma inflação mundial, o nosso país, bancos quebrando, foi o segundo e o terceiro maior quebra de bancos nos Estados Unidos, se quebrou um dos maiores bancos da Europa, que é o Credit Suisse, e aí nós estamos aqui feito com o presidente da República que parece o Nero, querendo tocar fogo no país, e quem vai sofrer com isso, meu querido Mauro, não sou eu não é você, é a população que hoje está perdendo seus empregos, está perdendo a esperança. Nós saímos de uma eleição com o país completamente dividido. O que cabia ao vencedor, isso é natural do vencedor, é tentar unificar o país. E nós temos um presidente da República que só quer dividir mais ainda o nosso país. Isso é muito triste e nós temos que enfrentar e condenar isso. Eu peço que a imprensa do país não aceite. A imprensa deu muita aval para esses primeiros dias aí, desse desgoverno, dessas loucuras. Nós não podemos mais permitir isso no Brasil. Senador, quero pedir ao senhor que espere um pouquinho, porque a gente vai fazer um intervalo e continuar com essa entrevista aqui no Estúdio I, já. Estúdio I de volta, e a gente segue nessa entrevista com o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, ex-ministro do governo Bolsonaro. Senador, mais uma vez, obrigada pela presença aqui no programa. O Marcelo Lins vai fazer uma pergunta para o senhor. Senador, boa tarde, obrigado pelo espaço aí que está dedicando a gente. A gente está às vésperas aí, na verdade, na véspera mesmo da viagem do presidente Lula à China. A gente sabe que o país vive momentos turbulentos nesse momento, mas sabe também que nessa grande comitiva tem muitos parlamentares da situação e da oposição, tem muitos empresários, sendo que quase 90 só do agro, gente que não é necessariamente afinada com o presidente Lula, mas que está de olho em potenciais negócios com a China, nosso maior parceiro comercial, e isso pode ajudar a mudar o clima. A gente está vivendo um momento também de grande atuação do Brasil no cenário externo, com o chanceler já tendo se reunido com cerca de 60 ministros do exterior de outros países ou autoridades semelhantes. O presidente já conversou com pelo menos 15 líderes mundiais. Então eu queria saber como é que o senhor encara a perspectiva, a gente sabe da volubilidade que existe
às vezes em certos setores da economia também, quando o cenário é positivo, quando as perspectivas são boas, quando são fechados negócios com parceiros internacionais importantes com a China. Como é que o senhor vê essa expectativa do que pode acontecer nessa viagem e dos dividendos que o governo Lula pode tirar dessa atuação muito mais incisiva do que a do governo que o senhor participou no cenário internacional, quando naquele momento o Brasil teve uma posição ali bastante criticada por parceiros tradicionais, historicamente, comerciais do Brasil? Olha, eu desejo, né, todo o sucesso do mundo a essa viagem. Espero que ela traga resultados. O nosso país depende muito do comércio com a China e que ela seja focada em resultados, né? Que realmente o que interessa seja tratado lá. Se você fala que, às vezes, o Brasil no passado não tinha tanto diálogo, mas os resultados aconteciam, né? O Brasil nunca teve tantos negócios, foi tão respeitado pelo seu empresariado. Nós crescemos tanto o nosso mercado internacional como nos últimos 4 anos. Eu espero que isso volte a acontecer se for focado nisso. Eu acho que a China é um parceiro importante, a Europa é um parceiro importante, os Estados Unidos. Parceiro importante para mim não é Venezuela, não é Cuba. Isso aí que às vezes a Nicarágua, que às vezes esse governo quer priorizar em detrimento desses parceiros que são muito importantes para o comércio e a economia brasileira. Senador Valdo Cruz. Senador, arcabouço fiscal, né? Arcabouço fiscal, o governo está para enviar para o Congresso Nacional essa proposta que vai substituir o teto dos gastos públicos. Foi adiado, tudo indica por divergências internas, a Fazenda querendo algo mais rigoroso, a área política querendo afrouxar um pouco. Qual vai ser a posição de vocês da oposição em relação a essa proposta? Qual que é o modelo de arcabouço fiscal que vocês defendem? Tem que ter espaço para gasto social ou vai ser algo na linha mais só da austeridade fiscal? Qual que é a visão da oposição em relação a isso? Olha, de responsabilidade, né? Como eu falei desde o início, nós iríamos fazer uma oposição com responsabilidade, oposição ao governo, não ao país. Nós temos muita preocupação, porque parece que esse arcabouço que estava para ser apresentado já está sendo totalmente reformulado por conta de pressões políticas e pressões vindas do próprio governo, das lideranças do PT. Como eu te falei, hoje nós temos um país que tem um piloto que desligou o GPS, nós estamos sem norte. Agora, achar que a oposição vai permitir gastos excessivos, que venha a trazer inflação, venha a trazer sofrimento e desemprego para o povo, nós não vamos permitir em hipótese nenhuma. Hoje nós temos um Congresso Nacional de centro-direita muito forte, em torno de 300 deputados, e que só com muito poder de convencimento, com argumentos, com números, com dados, é que isso irá passar no Congresso Nacional. Esses arroubos de se gastar. Porque, Valdo, qual é a diferença que eu milito na política desde Fernando Henrique? Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, todos esses governos aumentaram os seus gastos, por conta principalmente da reforma da Previdência. Então, todos esses governos aumentaram, por um outro lado, a arrecadação, né? Fernando Henrique aumentou, Lula aumentou, não por ele, mas por um cenário mundial naquela época. Temer aumentou e Bolsonaro aumentou a arrecadação. Um que não aumentou, quem foi logo? Quem? O Dilma. Dilma, que aconteceu o que aconteceu, né? O país estourou a inflação, estourou a situação de fragilidade da população, principalmente mais pobre, e deu no que deu. E eu espero que isso não ocorra com o atual governo. Senador, eu sei que o nosso tempo aqui está quase chegando ao final, mas eu queria voltar a falar aqui ainda do cenário internacional, que é uma área em que eu gosto muito de estar atento às movimentações. De fato, o senhor fez aí um retrato bem róseo da política externa e de atração de investimentos na época do governo Bolsonaro, mas eu lembro também que o Brasil acabou se alinhando ali com algumas ditaduras, como as monarquias do Golfo, que são ditaduras absolutistas, ali com aquela ala ultranacionalista e mais da extrema-direita na Polônia, na Hungria, com poucos resultados. Essas boas relações lá no Golfo Pérsico, inclusive, acabaram rendendo um pepino para o ex-presidente Bolsonaro. O senhor disse numa das suas primeiras intervenções que parece que o Bolsonaro ainda é presidente. Se a gente acompanhar as redes sociais do ex-presidente Bolsonaro,
me parece que ele também acha que ainda é presidente, porque ali a alimentação é feita diariamente com notícias como se ele ainda fosse presidente. Mas o pepino que ficou é a questão das joias. Eu queria saber como é que está o posicionamento do seu partido em relação a essas investigações e aos potenciais desdobramentos que ela pode ter sobre a figura do ex-presidente. Nenhum. Bolsonaro não tem nem jeito, nem atitude de pessoas que desviam recurso público. Bolsonaro é um homem de bem, um homem honesto, um homem sério. Sabe por que o Bolsonaro vai escolher o dia que estava voltando, gente? Só para você ter ideia, porque ele escolheu o dia que a passagem era mais barata e vem de econômica. Esse é o presidente Bolsonaro. Então, a população não vai cair com essa narrativa que tentam criar contra a imagem do presidente da República, contra um homem de bem. E eu tenho certeza que as pessoas vão saber separar. Eu falo que chega de se falar do Bolsonaro. Vamos falar desse governo, Senador. Pelo amor de Deus. Senão vamos falar também do Getúlio, vamos falar do JK, vamos falar do que importa, que a população quer. É porque o senhor citou esse caso, aí eu fiquei curiosa para saber o que o senhor pensou das joias de 16 milhões de reais que foram barradas na Receita. Porque o senhor estava lá, mas pelo que eu vi, foi tudo no gabinete presidencial, aquela movimentação final ali. E já vou embalar uma outra pergunta para saber da minuta do golpe, porque o presidente Valdemar, do PL, chegou a dizer que todo mundo tinha uma minuta em casa, não sei o quê, depois disse que era uma brincadeira. E o senhor, como presidente do Progressistas, queria saber se o senhor viu essa minuta voando por aí também. O que o senhor acha desses dois assuntos que nós estamos citando? A gente está brincando aqui, mas porque elas estão em investigação, só por conta disso, como quando a gente falava da Lava Jato e falava das outras investigações também, e o senhor é um dos expoentes do Congresso, então eu queria saber a opinião do senhor, por favor. Sem a menor importância. Eu acho que são fatos que vão ser esclarecidos pelos órgãos de fiscalização, de controle, e espero que se queiram mesmo apurar os fatos, né? Esclarecer os fatos, não criar narrativas contra um homem de bem como o presidente Bolsonaro. E a minuta? Não, graças a Deus, isso aí passou longe de mim. Ai, senadora. E para a gente terminar mesmo agora, arcabouço fiscal. O senhor é hoje o principal líder da oposição ali no Congresso, um dos. E queria ouvir do senhor se o senhor acha que esse calendário do governo Lula é factível. Eles estão falando em aprovar ali na Câmara entre junho e julho e depois seguir para o Senado Federal. Queria saber o que o senhor pensa sobre isso e qual é o papel, de fato, da oposição hoje no Senado, senador, né? Porque a gente vê ali um bloco mais radical, né? Mais bolsonarista, assim, no sentido de raiz, mas você tem uma outra oposição ligada ao centro ali que também vai fazer barulho. Queria ouvir do senhor sobre esse calendário da agenda econômica. Eu não tenho a menor dificuldade de cumprir esse calendário, de discutir as propostas. Não vou fazer como o PT fazia no passado, tentando atrasar as discussões. Eu quero que esclareça. Então, não vamos votar nada porque o governo quer. Nós só iremos votar algo que seja importante para o Brasil. E eu acho que todos os líderes que eu tenho conversado da oposição têm esse sentimento, né? Um sentimento que vier, um arcabouço fiscal que vier, contribuir com gerar emprego, gerar renda no nosso país, trazer investimento. Agora, se for para explodir e em vez de âncora fiscal se tornar um iceberg fiscal para afundar o país, aí não contem com o apoio do senador Ciro. Senador, queria agradecer imensamente a presença do senhor aqui. A gente está sempre à disposição. A gente vai seguir esse calendário aí, vamos acompanhar e a gente espera o senhor numa próxima. Um abraço. É um prazer estar com vocês.